Olha só isso, meus irmãos, o que a pastora Helena Raquel, ela vai falar acerca do que está acontecendo com a igreja na atualidade. A maioria das igrejas estão, queridos, se dividindo em lado esquerda e em direita, enquanto a maior preocupação de um cristão precisa ser o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Eu quero liberar este vídeo para vocês e logo depois eu volto com algo muito forte da parte de Deus para você, que você será impactado com aquilo que você irá ouvir. Vamos assistir esse vídeo, compartilhe com mais alguém e, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Jesus nunca foi alheio às necessidades de ninguém. Só que naquele dia o assunto não era Herodes, o assunto não era Pilatos, o assunto não era Roma, o assunto não era direita, o assunto não era esquerda. O assunto naquele dia é: vocês precisam receber o Espírito Santo. Jesus está falando de poder, Jesus está falando do Espírito Santo, Jesus está falando de coisas espirituais. E alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, e a pergunta é essa: Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel? Deixa eu lhe explicar. Não é uma pergunta espiritual, é uma pergunta política. Israel naqueles dias está sob o governo de Roma, e quem está ali ouvindo Jesus falando de batismo, de poder, de Espírito Santo, para concluir o seu ensinamento terreno, ser recebido nos céus e não voltar a falar de forma corpórea, aquela geração interrompe Jesus para fazer uma pergunta social, uma pergunta política. Importante? Sim. Relevante? Sim. Mas não mais relevante do que continuar ouvindo os planos de Jesus para a igreja e o derramar do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que a igreja de Atos 1, que não viveu Atos 2 e que não é a igreja de Atos 3, ela é engajada politicamente, ela tem preocupações sociais, ela veste camisa partidária, ela entra na briga por governos, porque ela ainda não entendeu que a primazia da sua missão não é política nem social, mas a primazia da sua missão é ouvir o que Jesus está dizendo e ser cheio do Espírito Santo. Imagine vocês, Jesus vai se despedir, Jesus está falando de derramamento de poder. E é claro que algum cristão esta tarde me dirá: mas Helena, eles sofriam opressão política. Mas Helena, Roma estava sendo cruel com eles. Mas Helena, é legítimo que você não queira pagar impostos abusivos, e era isso que Roma fazia. Eu quero dizer para você que se a igreja não mudar a sociedade a partir do impacto que o Espírito Santo traz, não fará com nenhuma medida social ou política. Estamos nos dividindo dentro de nós mesmos, fragmentados, defendendo coisas e não a causa, defendendo nomes e não o nome, vestindo camisetas e não camisa. E estamos achando que a preocupação de Deus é o asfalto da minha rua. Esta fala, queridos, ela confronta muitos pastores que estão colocando políticos no altar da igreja e priorizando mais a sua bandeira partidária política do que a bandeira do evangelho, que é Jesus Cristo. Queridos, isso é muito sério, porque um dia desse eu vi um vídeo de um pastor famoso que ele levava um político na sua igreja e dizia para ele: olha, a igreja aqui é tua. A igreja, amada, ela é de Jesus Cristo. A igreja, ela precisa continuar viver na verdadeira essência do evangelho, sendo que o centro seja o próprio Jesus Cristo. Paulo, amado, ele dá um conselho
para a igreja na carta de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Ele diz: olha, vocês devem fazer súplicas por todas as autoridades. Vocês devem orar por todas as autoridades, interceder com ações de graça por todos os homens, porque quando fazemos isso, nós iremos ter uma vida mais quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom, aceitável aos olhos do Senhor, o nosso Salvador. Queridos, e muitos estão fazendo o contrário. Além de orar, além de suplicar, muitos estão, querido, entregando a igreja para partidos políticos. É bem verdade que nós, como servo de Deus, como cidadãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas desde quando, amado, isso não fere a palavra de Deus? Isso me lembra em Atos dos Apóstolos, em que Pedro e João, eles são levados ao Sinédrio por causa da cura de um coxo, como diz a Bíblia. Então, queridos, eles são levados e proibidos ali de anunciar o nome de Cristo, de anunciar o Evangelho. E Pedro e João, eles vão dizer para aquele povo, eles: olha, julga vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a voz mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e visto. Ou seja, temos que obedecer às autoridades, sim, mas desde quando não fere a palavra do nosso bondoso Deus. E você, querido, que me ouve neste momento, que vê neste momento, qual é a bandeira que você está defendendo na atualidade? Você está defendendo a esquerda, a direita, ou a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo? Parece, queridos, que muitos estão colocando assim uma venda diante dos olhos para tudo quanto está acontecendo à nossa volta na atualidade. O que muitos estão fazendo, querido, é tentando oprimir a igreja brasileira. Tome posse desta palavra, compartilhe esse vídeo com mais alguém e defenda a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Defenda o Evangelho, tome a sua posição como servo de Deus, porque Deus em Cristo, Ele vai continuar te abençoando de uma forma poderosa.